Então, estamos realizando mais um evento do curso de Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. Mais uma vez, recebendo a Fernanda Paulina aqui na nossa casa, dessa vez virtual, né, Fernanda? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e possibilitar aos nossos alunos saberem mais sobre a residência, terem maior conhecimento sobre o processo e como funciona, porque é muito importante para eles assim que eles se formam. Muito obrigada por estar aqui. E também quero agradecer a Raquel, né, nossa ex-aluna, que agora é residente do Gafre, não é, Raquel? É, né? Obrigada por ter aceito também o nosso convite, vir compartilhar com os nossos alunos a sua experiência, a sua vivência, nossa recém-formada e que já está atuando na residência. Então, muito obrigada por vocês terem aceito o convite e proporcionar essa tarde para nós do curso de Fonoaudiologia. Não posso deixar de agradecer a Isabela, né, organizadora do evento, que tem sempre me apoiado, tem sido meu braço direito, esquerdo e as pernas também. Então, obrigada por organizar mais esse evento, Isabela. Eu espero que nossos alunos aproveitem, tirem suas dúvidas, façam perguntas, porque esse é o momento da gente esclarecer para quando se formar, a gente saber o caminho a seguir. Sejam todos muito bem-vindos. Também agradeço, lógico, ao convite, ao aceite ao convite, né, da Raquel e da Fernanda, né, nessa tarde de quinta-feira, todo mundo cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer, mas eu creio que esta também seja uma tarefa bem gratificante, né, para todos nós, para vocês, né, acho que compartilhar informação, compartilhar vivência é sempre algo tão gratificante, realmente, realizador, faz tão bem, né? Então, eu acho que é isso. A gente está aqui para compartilhar, né, nossas vivências, experiências, e com certeza enriquecer demais todos que estão aqui, né? Fazer com que todos reflitam bastante sobre mais essa possibilidade, né, enfim, de engrandecimento profissional e pessoal. Acho que vocês têm muito a falar sobre isso. E Raquel, como nossa ex-aluna, né? E vivendo na realidade, né, o que é ser um residente, vai poder falar muito bem, assim, vai poder transmitir muito bem essa vivência para quem está aqui, né? Não só tem alunos aqui, Elaine já se formou, né? Enfim, que fique claro que a residência, né, Fernanda, não é algo exclusivo para a prova, né, para ser feito por um recém-formado, né? Eu não passei no meu primeiro ano logo que eu me formei. De jeito nenhum, né? Eu não passei, eu fiz no ano seguinte de novo para poder passar. Pois então. Fiz a prova 2 anos. E é isso, é atemporal, tem que estudar né, enfim, levar super a sério, com muita responsabilidade, e com certeza é mais uma transformação, né, Raquel? A graduação a residência vai ser outra, e por aí vamos. Então, sejam todos bem-vindos. E eu acho, assim, eu não fiquei pensando muito sobre a ordem, quem falaria primeiro, e eu queria a opinião de vocês, assim, o que vocês acham? Melhor Fernanda começar ou Raquel? Eu posso contextualizar a residência, e aí a Raquel fala da experiência dela dentro daquele cenário. O que vocês acham? Pode ser? Perfeito, Fernanda. Por mim, sim, tá ótimo. Tá, deixa eu só dar um recado antes de você começar, Fernanda, eu também vou abrir sua apresentação. Eu quero, por favor, a pessoa que está identificada como ADM, preciso saber quem é. Escreve, por favor, o nome no chat por causa do certificado, tá? Para eu poder identificar lá e transmitir o certificado, tá? Então tá, então vou abrir sua apresentação, tá, Fernanda? E você vai passando para mim. Isso, aí você vai me sinalizando aqui. Deixa eu só pegar aqui.
Vamos lá? Bom, Já visualiza? ainda visualizo. Tá, eu vou botar no modo apresentação, se travar a gente Tá, volta para esse. Que às vezes trava. Vamos lá. tá. Só me apresentando, então. Meu nome é Fernanda Paulina. Neste momento, eu estou na coordenação do programa de residência da UERJ, né, de Fonoaudiologia do Pedro Ernesto, acabando meu biênio de coordenação no próximo ano. E estou na chefia da unidade de reabilitação do Hospital Gafreguili, que é os 3 serviços, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Concomitante, estou acabando o meu período de chefia da Fono para dar lugar à nova chefia. Eu vou fazer um paralelo das 2 residências, mas eu trouxe a imagem da UERJ só porque é a residência que já está com inscrição aberta e tem divulgação já, né? Tem prazo e tudo mais. Tradicionalmente, dentro das residências de fonoaudiologia do Rio de Janeiro, ela é a primeira prova a acontecer e a do Gafre é a última prova a acontecer. Nesse meio tempo, a gente tem a da UFRJ, tem a da Fiocruz, e a UF está ensaiando abrir um programa de residência, né? Eles estão se preparando para ter residência também. Então, quem sabe seja um próximo grupo a oferecer. Pode passar, Bé. Esse é o Pedro Ernesto, né? A gente vou pautar sobre o Pedro e fazendo os paralelos com as residências que são multiprofissionais. A residência do Pedro Ernesto, por que trago ela? Porque ela foi a primeira residência de fonoaudiologia do país, de fono hospitalar especificamente. Ano que vem faz 20 anos, se a pandemia deixar, nós tínhamos programado uma festa de ex-residentes, né? Eu fui residente do Pedro Ernesto de 2004 a 2006, muito, muito tempo atrás. E aí, como ela é a mais cultural, é a mais tradicional em fono hospitalar, fica mais fácil a gente apresentar o programa do Pedro Ernesto. Tá? Pode passar. Passa para mim, por favor. O programa de residência travou, mas eu vou falar. Então. O programa de residência do Pedro Ernesto tem um nome bonito, né? Programa de residência em fonoaudiologia hospitalar, pode passar mais um. Com ênfase em disfagia. O Gafre, ele é um programa multiprofissional, onde várias áreas de saúde se inscrevem para o mesmo programa, que é de saúde pública como um todo, e o campo de trabalho é no hospital, mas também tem um cenário de atenção básica. O do Pedro Ernesto, não, ele é exclusivo para disfagia. Estou no 3º slide. Pode passar mais um que a gente já vai para o próximo. Isso. Aí coloca só na... Então, o que é uma residência, né? A residência é uma pós-graduação na modalidade lato sensu. O que difere de uma residência, de uma especialização tradicional, é a forma de aprendizado. A especialização tradicional, a gente vai ter uma carga horária teórica em quase sua totalidade e uma carga horária prática que nem sempre existe. Em alguns lugares bastante reduzida, em outros a pós-graduação é unicamente teórica. A residência, ela se caracteriza por um treinamento em serviço em uma instituição. Então, o aprendizado é norteado pela assistência. A gente tem 80% da carga horária assistencial e 20% da carga horária teórica. É a diferença da residência para outras modalidades de pós-graduação. Ela pode ser uniprofissional, então um programa que só aceita residentes da mesma categoria profissional, como é na UERJ, ou multiprofissional, que é o caso do Gafre. É o mesmo programa que eu tenho, posso ser fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, faço inscrição para o mesmo programa. Depois que eu entro para o programa, eu sou direcionada para o mesmo campo de atuação, que é o Hospital Universitário Gafreguili, mas cada especialidade fica com seu par.
Então, você vai ter o preceptor da mesma área de formação que a sua, apesar de fazer parte do mesmo programa que residentes de outras profissões. Então, essa é a diferença dos programas uni e multiprofissionais. A gente vai ter sempre o coordenador de um programa vai ser alguém com mestrado, o preceptor vai ter sempre um grau de especialização acima de quem está se candidatando. E a característica é a gente fazer um aperfeiçoamento profissional de forma integral e interdisciplinar. Então, que eu vivencie o dia a dia com outras categorias, que eu trabalhe, viva a residência, não tem o nome residência à toa, né? Você reside praticamente no hospital. No início, era assim, as pessoas praticamente moravam, tinham os alojamentos, os dormitórios. Então, você tem uma carga horária muito grande assistencial naquela unidade. A carga horária é lei, então é igual em qualquer residência do país, médica e não médica. São 60 horas semanais de trabalho, das quais 20% da carga horária é teórica e as outras 80% são prática e teórico-prático. O residente está sempre acompanhado por um preceptor, né, que é um profissional sempre vinculado à instituição formadora, no mínimo que ele já seja especialista, e aí eu não posso ter um preceptor que não seja especialista, e esse preceptor vai fazer a supervisão das atividades. Supervisionar atividades teóricas, práticas e teóricos práticos, eu não preciso estar ao lado do residente. É claro que no primeiro momento que eu chego no hospital, ninguém vai para o CTI fazer a avaliação de um paciente que acabou de sair de ventilação mecânica sozinho. Esse não é o intuito. Mas o objetivo é que eu consiga formar um profissional completo para atuar em qualquer área da disfagia, qualquer área da fonoaudiologia hospitalar, seja do neonatal ao idoso. No começo, ele vai ter muito mais auxílio, mas ao final da residência, no seu 24º mês de residência, eu espero que aquele profissional seja capaz de dar um plantão sozinho em qualquer cenário do hospital. Esse é o nosso objetivo. Então, o preceptor ele tenta estreitar a distância entre a teoria e a prática, né? O básico da teoria a gente traz da graduação. E aqui a gente vai aperfeiçoar os conhecimentos, aprofundar o conhecimento e muito também do aprofundar a forma de aquisição do conhecimento, né? Às vezes a gente consegue estudar sozinho, a gente precisa aprender a como estudar. Né? E o preceptor ele não é um professor, ele é um facilitador do aprendizado, mas não com o intuito de eu tenho um conteúdo que eu tenho que dar para aquele aluno, porque o residente não é aluno, o residente é um profissional formado, com registro no conselho de classe. Ele está ali para aperfeiçoar, para se especializar. Então, também vai muito da busca daquele profissional pelo conhecimento. As atividades de preceptoria, né, nem sempre são de forma presencial direta, então também faz parte do processo de aprendizagem, fortalecimento da iniciativa, confiança que o profissional de formação experimente a fazer sozinho, né? Eu preciso ter o tempo preceptorado direto, o tempo preceptorado à distância, e aí a gente vai, cada coisa conforme haja segurança, do staff em permitir que seu residente esteja sozinho e do residente em executar determinados procedimentos sozinho. Pode passar. Aqui é a apresentação do corpo clínico do nosso hospital, né, lá do Pedro, que a chefia da Juliana e Tatiana e eu. A Tatiana hoje não pôde estar junto, ela está de plantão, na dupla de coordenação desse biênio. Aqui no Gafri, a chefia é minha e a coordenação, que a gente chama de tutoria, como é multiprofissional, eu tenho um coordenador para todos os cursos, que é a Valéria Furtado, e temos o tutor de cada área, que aí aqui é a Paula Vasconcelos, que também é da equipe do Pedro Ernesto, aí acaba que mistura muito os profissionais. Pode passar. E aí, a equipe de atuação, né? Como a gente, em geral, se divide. Adultos e idosos, então vai ter atuação em centros de terapia intensiva, unidades intermediárias, enfermarias cirúrgicas e de clínica médica,
com relação aos recém-nascidos e lactentes, na UTI neo, berçário ou unidade intermediária, alojamento conjunto, crianças e adolescentes na UTI pediátrica, enfermaria pediátrica. O Pedro Ernesto é referência em atendimento de adolescentes. A gente tem um núcleo de estudos de saúde da adolescência, que tem a parte ambulatorial, que não faz parte da residência, mas eles têm uma enfermaria separada só para adolescentes, com uma estrutura que não é de criança, mas ainda não é um CTI geral adulto, que permite aquele adolescente ficar com seu acompanhante, mas sem ser infantilizado. Então, é uma coisa muito interessante e referência nacional no estudo e no tratamento dos adolescentes na internação. Né? O CTI ele pode ser muito traumatizante em alguns cenários. Né? Pode passar. Pode ir para o próximo. O ambulatório de reabilitação neurológica de adultos. Esse ano, todas as residências ficaram bastante prejudicadas com relação à parte ambulatorial, né? E o problema da residência é que ela tem um início, meio e fim. Quando você é aprovado num programa de residência, você é aprovado com uma bolsa que tem 24 meses de duração. A residência tem 5.600 e poucas horas. E aí, muitos ambulatórios foram fechados em todos os hospitais pelo período, por conta da pandemia. E aí os residentes tiveram a carga horária teórica, mas não conseguiram, em alguns momentos, fazer a carga horária prática. E como os anos são independentes na formação, muitos não conseguiram fazer assistência nos ambulatórios. Sendo que os ambulatórios, eles não são... Pode voltar, Bé. Eles não têm o intuito, não são a parte principal da residência. Eles têm o intuito de fornecer subsídios para melhorar a sua prática na internação. Então, o ambulatório de voz, eu aprendo muito sobre a estrutura do aparelho fonador, sobre exercícios vocais, mas com o intuito de melhorar a disfagia. Então, o foco é diferente, a fono-onco também, e com o objetivo também de saber para onde direcionar aquele paciente no pós-alta. Uma característica que o Pedro Ernesto tem e o Gaffrey não tem é o Centro de Anomalias Craniofaciais, que aí a gente trata só de malformações. Ele é um centro que fica fora da unidade do Pedro Ernesto, fica na Policlínica Piquet Carneiro, na Marechal Rondon, e aí é um centro referência também no Rio, assim como o da Ilha do Loreto, só que o CETAC ele segue a linha de intervenção do Centrinho de Bauru, né? E o Loreto segue outra linha terapêutica. Mas é uma referência muito interessante. Mesmo quem não faça residência, se quisesse candidatar uma visita técnica no pós-pandemia, eu fiz, confesso, e fiquei encantada. É muito enriquecedor. Os horários das residências variam. Em geral, são na UERJ é de 7 às 17, de segunda a sexta. Nesse momento, a gente não tem fim de semana lá. No Gaffrey é de 8 às 18, sendo que é de segunda a sexta e um dia de fim de semana por mês, ou sábado por semana. Quem dera fosse por mês, né, Raquel? Ou sábado ou domingo. Mas aí é pela característica de cada serviço. Na UERJ não tem fono fim de semana, no Gaffrey o serviço de fono é de segunda a segunda, que particularmente eu concordo mais. Né? O paciente não fica bom e vai para casa porque é fim de semana, feriado ou dia santo. Ele continua no CTI precisando de atendimento fonoaudiológico. Então, a gente não tem interrupção. Todos os dias no Gaffrey tem plantão e os residentes participam. Aqui os residentes só não dão plantão no dia do feriado, que aí a coordenadora geral do programa, a Valéria, libera os residentes. É o único momento que eles não dão plantão. E aí a estrutura teórica, né? Como se organiza, e vou apresentar a UERJ. A gente tem uma preceptoria por área, né? Então, eu tenho 2 programas, é um programa com 2 módulos, um ano de materno-infantil, um ano de adulto. E aí, cada área tem seu grupo de preceptores, né? Com um programa e metodologia prontos. Lógico que é moldado, né? A gente descobre uma coisa nova, uma área nova, um estudo novo, e a gente vai acrescentando.
Mas no início da residência, o residente já recebe uma pastinha com o seu programa daquele ano definido. E diariamente tem os rounds de equipes em todos os hospitais, round da equipe de fono e round multidisciplinar. Na UERJ, nós temos sessões clínicas pré-estabelecidas, primeira e terceira segunda-feira de cada mês, que acontecem na vigência da pandemia, a gente faz virtualmente, né? O horário que mudou um pouquinho, onde o residente, sempre os residentes, fazem a apresentação de um artigo científico dos últimos 5 anos ou de um caso clínico relevante. Ele apresenta, manda como é sempre a segunda-feira, até a sexta-feira anterior, ele manda o resumo ou fichamento do que ele fez, né, o fichamento do artigo ou o resumo do caso, para o grupo participar. Quando era presencial, após a apresentação, uma dupla de staff era selecionada para poder fazer a avaliação daquela apresentação e dar o feedback. Qual é a intenção disso? Primeiro, todo mundo está atualizado, porque o staff que é da ANEEL também ouve o caso clínico do adulto. Segundo, o residente já treinar como apresentar, né? Porque na vida a gente vai dar muitas palestras, vai fazer educação continuada com equipes multiprofissionais, então a ideia é que o residente saiba ler um artigo, passar a informação, preparar uma apresentação e também que o residente comece a treinar para o trabalho de conclusão de residência. Então, a avaliação de cada apresentação, ela é feita no formato do trabalho de conclusão de residência. Para todos os residentes do país obterem um título de residente, ele tem que apresentar um trabalho de conclusão, que é muito semelhante, de forma simplificada, mas nos moldes de um mestrado, com uma banca e tudo mais, com um protocolo de avaliação. E aí, ele permite que ao longo desses 2 anos, ele vá sabendo quais são seus pontos fortes e suas fragilidades, tanto na parte escrita quanto na apresentação oral, e que isso possa ser trabalhado aos poucos para a apresentação do seu trabalho de conclusão de residência. Então, mensalmente, cada residente faz uma apresentação de sessão clínica, né? Pode passar. Como que é a avaliação? Né? Existem regras de avaliações que são geral. Qual é a principal regra de avaliação em qualquer residência? 3 notas num ano inferiores a 7, o residente é desligado do programa. Isso é uma regra de comissão nacional. Então, eu não posso ter, dentro de 12 meses, 3 avaliações inferiores a 7, né? Nas avaliações, é claro que a gente tem devolutiva, um momento de troca, mas a nota não é consensual. A nota é do preceptor mediante um protocolo de avaliação, tá? Cada programa tem autonomia para definir se as notas são bimestrais, trimestrais, como são. Mas eu tenho que ter critério do que é considerado disciplina, de quais são as notas. A maioria dos locais já apresenta notas de forma bimestral, né? E a forma de avaliação também é muito discutida. O que acontece na UERJ, por exemplo, a gente tem um protocolo onde nós passamos 1 ano discutindo o que era avaliar um residente, porque não é avaliar um aluno, é um profissional formado, né? Então, como fazer para homogeneizar o grupo, para que todos entendam a avaliação, o grupo de preceptores, da mesma forma. E fizemos metas para residentes de 1º ano e residentes de 2º ano. Eu não vou cobrar a mesma coisa do residente de 1º ano do residente que está no 2º ano. O grau de complexidade do que eu exijo é diferente, né? Também existe a autoavaliação. E aí isso é com o intuito de ter reflexões sobre o seu desempenho, tentar identificar o que as minhas habilidades, potencialidades e fragilidades, e também discutir e argumentar com o preceptor aquilo que você não concorda. O fato de você argumentar não quer dizer que a nota em si vai mudar, mas pode mudar o ponto de vista pelo qual o preceptor está olhando aquela questão. Então, é sempre válido. Todas as avaliações a gente precisa ter devolutivas, e aí não é só atribuir nota. Existem diferenças de locais. Tem locais que fazem a atribuição da nota numérica,
locais que fazem atribuição de conceito e um programa matemático converte numa nota numérica. E aí o preceptor fica isento de, eu dei 1, dei 2, dei 3. Não, eu dei um conceito. Ele consegue realizar aquilo, ou ele não consegue realizar, ou precisa de mediação, ou falta mediação. Né? Pode passar. A residência, ela pressupõe que todos cumpram uma carga horária de 5.600 horas semanais. Né? 5.600 e poucas horas. Então, em todos os locais, você tem um limite de faltas. O residente tem direito a 15 faltas com atestado em 1 ano. Né? No segundo ano de residência, a gente zera a conta e começa de novo. Toda vez que eu ultrapassar 15 faltas, eu tenho que repor. Eu tenho que pagar as faltas, porque pressupõe que a residência tenha o cumprimento integral da carga horária assistencial. Tá? Eu estou com dor de barriga, avisei ao meu preceptor. Isso justifica, mas não abona. Eu entendo que você não pode vir, mas você pagará no outro dia. Minha residente contou errado o atestado dela, e aqui no Gafre eu faço muito pouco preceptoria, eu fico mais na burocracia, né? Mas na UERJ eu faço mais assistência à beira-leito. E lá minha residente contou errado os dias de atestado e não foi, no dia que tinha que voltar. E aí ela pagou o plantão dela nesse domingo, no meio do feriado. O que não pode acontecer, lá a gente não tem plantão de fim de semana, então ela não pode ir para o hospital sozinha. Tem sem um residente, tem sempre que ter um preceptor da mesma área de formação na casa, no hospital, não é ao lado dele. Então, óbvio que eu fui junto para o plantão de domingo, né? Mas faz parte da vida hospitalar. Nós temos sempre espaços de escuta. Aqui no Gafre, a equipe de psicologia está assumindo esse espaço de escuta. Na UERJ tem um NAPRE, que é um lugar que se você tem alguns problemas na residência, e, gente, é comum ter problemas na residência, né? Eu tive estafa, queda de cabelo, insônia, porque você passa todos 60 horas por semana no mesmo local, tendo que aprender 1 milhão de coisas novas, com várias pessoas te mandando fazer de várias formas, questionando a forma como você escreveu, por que você não fez um procedimento em vez do outro, sempre tentando extrair o seu além, né? Você já está no máximo, a gente ainda quer que você vá um pouco além, porque você quer formar um profissional com excelência de qualidade, né? O que é o sucesso para o preceptor? É quando o residente sai do seu hospital e ele é bem sucedido, ele é reconhecido e pergunta onde esse cara fez residência? Fez comigo lá no UP, fez no Gafre, quando ele cresce profissionalmente. Então, a gente quer sempre que o profissional vá além, o residente vá além, dê seu melhor. Mas isso para o residente, eu já fui residente, é cansativo, né? Ele realmente precisa de férias, 30 dias consecutivos de férias, porque é um momento de muita angústia, de muito estresse, porque você está aprendendo, está absorvendo, está sendo uma esponja o tempo todo. E quando você não é essa esponja, a gente pergunta o que está acontecendo, porque tu na fase de aprender. É um período que passa. A residência ela tem início, meio e fim. E quando você sai do programa, você se torna ex-residente. Né? Quando você sai do programa, não. Eu fiz a matrícula, passei na residência do Gafre, fiz a matrícula. Eu sou residente. Desisti de ir, quero tentar no ano que vem de novo. Não posso. Você só pode se inscrever, pode fazer um programa uma vez. Então, eu fiz matrícula, sou residente. Desisti, virei ex-residente. Ex-residente é aquele que fez a matrícula, foi um dia, saiu, eu não posso mais fazer aquela prova. Se não me pegarem na inscrição, e caso eu passe, na matrícula você vai ser pego. Você não pode cursar o mesmo programa de residência 2 vezes. Eu fiz a residência do Gafre e decidi que eu quero fazer uma residência específica em Onco, em São Paulo. Ok, são programas diferentes, mas o mesmo programa eu só posso fazer uma vez. E uma vez matriculado, sou considerado residente. Se eu desistir, virei ex-residente, não posso voltar. Pode passar. Aqui é o vídeo que não foi, né? A gente não pode aglomerar. Pode passar. Passa mais um. Deixa eu só ver se chegou o vídeo aqui, porque enquanto você vai falando, deixa eu ver se chegou.
Rapidão. Não veio mesmo, não veio direto do Drive. Na verdade, era um vídeo de... As meninas fizeram, em geral, o R1 fica responsável pela festa de conclusão do seu R2. E a gente tem o hábito de fotografar a residência inteira e organizar para que ele fazer um vídeo no final. Pode botar a última imagem para mim? Aham. Essa era a apresentação do grupo que estava saindo, de 2019, né? Que a gente faz em anfiteatro. Aqui estava só o corpo clínico do Pedro Ernesto e os residentes. Mas até quem tá... A Ingrid está com a bebezinha, né? Ela é uma staff que estava de licença maternidade. Mas mesmo assim a gente tem o hábito de participar desse momento, né? Que são 2 anos juntos, né? E é um período de vida único. Não sei, eu sou amiga da minha R1 e tenho o quê? 2004, vamos fazer as contas. 16 anos que eu entrei na residência. E nós somos amigas até hoje, né? Você troca, são experiências que você carrega por toda a vida. Então, é uma experiência muito enriquecedora. E que na formação, na vida profissional, faz muita diferença. O profissional que tem a oportunidade de fazer a residência, ele sai diferenciado porque ele consegue atender em qualquer cenário. Lógico, você vai ter preferência por adulto, pela ANEL, como qualquer pessoa, mas você tem a base para atender em qualquer local de um hospital. Então, você tem uma habilidade de ser coringa. Então, isso é muito rico e diferencia para quem vai estar procurando emprego, né? É isso, gente. Fernanda, tem mais alguma imagem? Não. Parou aqui, né? Isso, parou aí. Tá. Pera, eu fechei igual. Beleza. Muito legal, muito bom. Foi maravilhosa a sua apresentação objetiva. Eu acho que deu para sentir a pegada da residência. E agora vai dar para sentir mais um pouquinho ainda, né? Porque a Raquel vai falar um pouco. Então, para quem chegou depois, a Raquel de Paula é ex-aluna da Veiga. Ela foi aprovada em primeiro lugar. Tem que falar, Raquel. Em primeiro lugar na residência do Gafré para 2020, né? Então, ela fez a prova em 2019, ou início de 2020, não sei. Início de 2020, ela começou. E eu, ao convidar a Fernanda, que já tinha vindo no ano passado falar, e foi muito esclarecedor, inspirador, eu resolvi convidar também a Raquel para ser uma inspiração para todos também, e ela falar já de dentro da residência, como é que é isso, né? Já deu para sentir, olha, eu viajei no que a Fernanda falou, total. Eu estou muito focada aqui, pensando no que é ser residente. Agora você vai poder falar melhor, Raquel. A palavra é toda sua e podem ficar tranquilos que a gente vai abrir para perguntas, tá, pessoal? Se vocês quiserem já... a Fabrícia já está fazendo as anotações, perfeito. Vamos nessa? Isso mesmo, precisa de muito foco. Olá, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso para mim, uma alegria, né, como ex-aluna também, estar sendo convidada para estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Eu sou Raquel, né, eu me formei na Veiga no final de 2017, no último semestre, né, a população de grau foi ali em março de 2018. Fiz 2 anos de formada no início desse ano. Nesse período de 2018 até que eu cheguei a ter uma experiência profissional e trabalhar no hospital, numa clínica e fazer alguns atendimentos domiciliares. Eu já tinha ouvido falar desde a época da graduação a respeito da residência, sempre foi uma coisa que os professores na Veiga sempre incentivaram a gente, desde o início eu me interessei. Ali no final da faculdade a gente está bem focado com TCC, então eu até cheguei a fazer algumas provas para alguns lugares, mas foi bem difícil assim conciliar, né? Eu cheguei a fazer algumas provas para outros lugares também nesse meio tempo que eu estava trabalhando, mas
também ali naquela dificuldade de me organizar com relação a trabalho, e você realmente precisa se organizar. E aí eu consegui, no ano passado, me organizar melhor, e foi quando eu fiz a prova e passei. Com relação assim, a como eu me preparei para a prova, né? Basicamente, sempre vem no edital uma sugestão bibliográfica, né? Dos livros, o material, alguns às vezes até especificam quais são os capítulos, alguns artigos, então basicamente eu segui aquilo ali. Claro, eu fui me organizando, dando mais ênfase naquilo que eu tinha menos domínio, e me organizando, seguindo aquele conteúdo programático, vamos dizer assim. E refiz também algumas provas antigas, pegando as provas dos últimos anos e fui refazendo. Foi uma boa forma de você ir praticando aquilo que você está estudando e pegando o jeito da banca também, né, de como as questões são cobradas e tal. E aí, nesse ano, eu confesso que eu, sinceramente, quando eu fui ver o resultado, eu nem esperava. Eu fiquei surpresa mesmo, assim, em ter passado, e fiquei muito feliz, né, obviamente. Tem sido uma experiência assim muito enriquecedora em todos os sentidos, assim, pessoal, profissional também. Realmente, enfim, é um mergulho mesmo de cabeça que você dá, mas tem sido assim muito bom. É claro que esse ano a gente está com algumas adaptações, como a Paulina comentou, né, pelo fato da gente estar na pandemia, então até a questão da carga horária inicialmente sofreu algumas alterações aqui no Gafre, né, que é onde eu faço a residência. São 60 horas semanais, como ela comentou, e aí a gente foi para 48 horas, e aí compensamos com uma carga horária teórica. Agora, basicamente, a gente já retornou à carga horária original, vamos dizer assim, oficial, né? Só um comentário, Raquel. Pode Como comentar. toda a área de saúde, a intenção de reduzir os residentes era que os profissionais da saúde não ficassem doentes ao mesmo tempo, né? Então, nacionalmente, isso aconteceu com os residentes, não foi só no Gafre. Nacionalmente, os residentes tiveram uma redução de carga horária, porque o tempo de exposição ao Covid é muito intenso, né? Então, isso aconteceu com todo mundo. Verdade. No caso, como a Paulina comentou, né, só reiterando assim, sobre a questão da carga horária oficial, né, que a gente retornou agora, que é de segunda a sexta e um dia no final de semana. Então, geralmente tem uma escala, então ou você pode estar escalado para o sábado, ou você está escalado para o domingo. A gente também tem algumas matérias teóricas, né, da residência multiprofissional, então, junto com os alunos da residência que são da nutrição, que são da fisioterapia e da enfermagem também. São matérias relacionadas à saúde pública, saúde coletiva, que é bioestatística, epidemiologia clínica. Tem uma matéria que é seminário, que é como se fosse, a gente vai trazendo casos clínicos e discutindo a respeito deles. Então, assim, nesses dias, geralmente, nos horários dessas aulas que a gente não está na prática, mas fora isso, a gente está sempre aqui no hospital. Como a Paulina mostrou, assim, a estrutura, né, são divididos, tem a modalidade da pediatria e neonatal aqui, tem a maternidade, né, o alojamento conjunto e a unidade semi-intensiva do alojamento conjunto, e tem a modalidade, o módulo de adultos, que aí você pega as enfermarias e o CTI, e a gente vai aqui rodando de 3 em 3 meses em cada um desses módulos. Eu, por já estar nessa altura, né, do campeonato em novembro, eu já consegui rodar em todos os módulos, né? Eu iniciei quando eu já tinha uma certa experiência no módulo de adulto, passei para pediatria e o UTI neonatal, e agora eu estou no alojamento conjunto. E assim, como uma pessoa que já teve uma certa experiência, né, profissional, ainda que por um período curto de tempo, realmente tem me acrescentado assim muito, né? Assim, a nível da graduação, às vezes mesmo fazendo um estágio hospitalar, geralmente é mais observacional, né? Você não coloca a mão na massa, vamos dizer assim. E às vezes é um dia na semana, então você pega um recorte daquele paciente, bem pouco,
E aqui a gente consegue acompanhar diariamente o desfecho dos casos dos pacientes, como eles chegam e como é que vai desenrolando até chegar à conclusão final, o desfecho final. E às vezes, por exemplo, tem coisas que a gente tem áreas, por exemplo, eu não tinha muita experiência prática na área de NEO, na área de alojamento conjunto e maternidade. Então, é uma experiência que eu estou tendo agora, que tem sido muito interessante, e realmente como a gente tem essa carga horária grande, vamos dizer assim, extensa, a gente consegue aprender assim bastante, exercitar, né, bastante. A gente está sempre acompanhado, como a Paulina colocou, de um preceptor ou de um residente do segundo ano, às vezes não necessariamente ali com você, do seu lado, no atendimento, mas está sempre acompanhando a gente nas nossas atividades, naquilo que a gente está fazendo. O raciocínio clínico eles vão nos ajudando a desenvolver também, a desenrolar, porque a gente tem um gap, né, no espaço, às vezes, entre aquilo que a gente aprende de teoria e agora como é que você vai trazer tudo isso para a prática, né, para aquele paciente que você está vendo ali. Todos os métodos e as estratégias, como é que você vai encaixando naquele, como se fosse um quebra-cabeça, né? E é uma construção que a gente vai fazendo. Depois, vamos dizer assim, de um caso específico, de alguns pacientes que você pega assim, aquele desenho, aquele raciocínio já está mais enecado, mais organizado na sua mente. Mas no início a gente precisa de alguém ali para ajudar a ir costurando, a ir desenhando mais ou menos qual o caminho que a gente vai seguir. E às vezes você até já vem com uma ideia, já tem uma visão assim mais clara, mas em alguns detalhes, alguns ajustes, a experiência, né, que algumas pessoas têm que a gente não tem, então isso acrescenta bastante, assim, na prática. Então, assim, realmente para quem está começando, para quem está saindo da faculdade, eu acho que é algo, assim, muito importante mesmo, né, como a Paulina colocou também, e por essa possibilidade de você estar entendendo como é que funciona a dinâmica do hospital, ter essa vivência da fonoaudiologia no hospital, da interação com as outras áreas, né, com a equipe médica, com a equipe multi, né, com o pessoal da físio, da nutrição, da enfermagem, aprendendo a se colocar também, a discutir, debater os casos, chegar, né, na melhor conclusão possível. E você está com esse suporte, vamos dizer assim, você está se aprimorando, né? E mesmo para mim, que me formei e teve um gapzinho, um tempo, né? Desde que eu me formei até quando eu consegui entrar, tem sido muito enriquecedor, até nas experiências que eu já tinha tido, agora é um olhar com mais qualidade, né? Com um refinamento maior também. Então, assim, também tem feito muita diferença. Então, assim, pode falar. Raquel, e tem uma questão que é uma modalidade que você recebe para aprender. Você tem uma bolsa, também isso, com certeza. né? Quanto está a bolsa agora, o piso da bolsa? 3? É 3,30, 3 e pouco, por aí. Mas você recebe R$3.000 por mês para se especializar e aprender. Né? Onde você consegue se formar e ainda receber, que a ideia da bolsa não é ser salário, é te dar subsídios para se manter exclusivamente estudando durante aquele período. Mas é uma oportunidade incrível, né? Verdade. Então, assim, se tem algo que eu possa dizer a respeito disso, assim, eu realmente incentivo, né, como eu falei, as pessoas que estão começando e até quem já se formou, mas tem interesse nessa área hospitalar, seja em adulto ou no contexto do alojamento conjunto, né, da maternidade, ou UTI, enfim. Até para essa questão como a Paulina falou, da versatilidade, né, que você acaba desenvolvendo também nesse contexto hospitalar. Eu super incentivo, sim. Então, se realmente tem alguém aqui que tem esse interesse, que acha interessante por essas áreas, pelo programa de residência, eu realmente é algo que eu incentivo bastante. Então, assim, realmente tenha fé, né? Acredite e se esforce, ainda que não de primeira, né? Mas você se organizando e se esforçando, a gente consegue chegar lá.
E é isso. Muito bom, Raquel. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Vocês duas foram incríveis assim na exposição, muito esclarecedoras, objetivas. E eu queria fazer uma complementação antes da Fabrícia comentar as perguntas, se ela quiser, ela fica mais de olho no chat que ainda tem uma questão, né, gente, que é a pontuação recebida pelo residente que terminou a residência, né, para obter o título de especialista em alguma área reconhecida pelo Conselho Federal, né? Então, para quem não sabe, depois dá uma olhadinha na resolução, quando a gente, tradicionalmente, para obter um título de especialista, é necessário fazer um curso de especialização, tradicionalmente, né? Mas existem outras maneiras, né? Então, tem cursos de especialização de 360 horas e de 500 horas. O de 500 horas pontua mais. Então, o número total de pontos é 100 pontos. Por quê? Porque você tem que fazer uma pontuação de estudo e o resto da pontuação em cursos, em experiência. Então, existe uma resolução que norteia e apresenta todos esses pontos, né? E que tipos de títulos ou certificados pontuam e quantos pontos. Mas a residência quer dizer, o certificado de residência é o certificado que mais pontua de todos. Dos 100 pontos, ele pontua 90. Né? Então, Raquel, quando terminar sua residência, vai precisar apenas de agregar 10 pontos a essa certificação e pleitear, quer dizer, solicitar o título de especialista junto ao Conselho Federal. E, se não me engano, o seu trabalho final, quer dizer, o seu título de especialista vai estar atrelado ao tema do seu trabalho final. Então, isso é uma coisa muito importante que nossos alunos, né, e quem está aqui interessado saiba, e até a própria Raquel talvez também já soubesse disso, né? Então, além disso, ainda você vai, junto a isso, ainda ser especialista, né, ter o título de especialista em alguma área, que é muito importante, muito interessante isso, né? Para o seu currículo é sensacional, tudo. Polly, sem falar que você está dentro de um centro universitário. Então, por exemplo, o meu trabalho final, o meu TCR foi o primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, porque o meu orientador eu convidei para ser o presidente da banca, ele gostou da proposta e virou meu orientador no mestrado no ano seguinte à conclusão da residência. Então, você ainda tem a oportunidade de continuar na universidade por outros caminhos se especializando, entendeu? Vale muito a pena. Com certeza. É realmente uma experiência muito integral, né? Com vários desdobramentos positivos, né, para o profissional. Realmente é incrível. Vamos partir para as perguntas. Fabrício, quer comentar alguma coisa? Não, realmente, eu acho que é tão importante nossos alunos saberem, né, conhecerem como é o processo de residência, as atuações, e a Fernanda e a Raquel foram excelentes explicadoras nesse sentido. Acho que ficou bem claro para todo mundo, mas geraram algumas dúvidas aqui, algumas perguntas, Fernanda, que eu queria, então, te fazer agora para ver se a gente consegue responder aos alunos. Tá? A primeira pergunta foi: quem faz residência pode estar trabalhando, Fernanda? Se o residente pode trabalhar? Não. O residente não pode trabalhar. É exclusivo, né? Se o residente, sei lá, eu trabalho para uma clínica de home care e eu atendo nos finais de semana que eu não dou plantão. Isso não for interferir, é CLT, não pode ter um vínculo. E aí o que acontece? O CPF do profissional, quando ele vai para residência, quando ele vai trabalhar em qualquer instituição de saúde, ele vai para o CNES. E há uma busca no CNES tentando rastrear se o residente tem outros empregos. Porque a ideia é que a residência seja
somente ela naquele período. A residência médica já conseguiu a queda da exclusividade. As residências multiprofissionais estão lutando ainda para que não haja essa exclusividade. Se a pessoa conseguir cumprir todas as exigências da residência, que ela possa dar um plantão, eu posso ser coringa no Quinta D'Or enquanto eu estou na residência e não atrapalhar. Mas, por hora, a legislação da Comissão Nacional Multiprofissional exige exclusividade. São muitas horas também, né? Não é tão simples também. Gente, eu brinco com as meninas que a vida não melhora depois, que a vida só piora, porque eu nunca mais deixei de fazer 60 horas semanais. Mas é bem cansativo. É diferente, é bem cansativo. Como é sair da residência e ir procurar emprego? Estressante. Porque você está... A residência, por mais complexa que seja, você está num universo protegido, né? Eu brinco que você está na Disneylândia, né? Você tem o seu preceptor, você tem alguém para tirar suas dúvidas e tudo mais. E quando você sai para o mercado de trabalho, você se vê sozinho. O que eu posso dizer por experiência pessoal e o que eu vejo dos nossos ex-residentes nos 2 hospitais? Que as pessoas não estão desempregadas, que são pessoas que frequentemente passam em concursos públicos, que quando nas análises de currículo para CLT tem preferência de quem trabalha em hospitalar, porque sabe que tem formação de excelência, né? E a gente tem as residentes na Rede Sara, a gente tem em todos os hospitais do Rio de Janeiro, na UFRJ, né? No último concurso para a UFRJ, para corpo clínico, nós tivemos 3 ex-residentes aprovadas. Do último concurso do Pedro Ernesto, eram 8 vagas iniciais. 6 foram preenchidas por ex-residentes, né? Então, inicialmente pode até dar um pânico, porque você ficou 2 anos longe do mercado. Mas todos os nossos ex-residentes nas 2 instituições estão super bem empregados, então podem ficar tranquilos. Perfeito. Próximo, cada hospital tem uma banca ou pode ter mais de uma para a mesma residência? Cada banca elaboradora... Cada concurso, né? Cada concurso. Teria que ser cada concurso, né? A banca eu acho que é isso que a Mairice quis saber, se cada concurso tem uma banca específica. A banca é a autonomia da coordenação de residência. Eu sou coordenadora da UERJ e eu posso escolher a banca que eu quiser. A Paula, que é a tutora da UGAFRE, vai escolher a banca que ela quiser com o perfil de prova que ela quiser, entendeu? O tom do perfil é muito dado pelo entendimento da coordenação, né? E aí de quem está na coordenação. O que eu posso falar aqui do GAFRE? Se você analisar para as provas dos últimos 6 anos, você vai observar um perfil, os últimos 3 concursos que houveram, que possuíam a mesma banca, um perfil de questão diferente da banca anterior. Se a banca mudar, o perfil pode mudar um pouquinho. Por isso, o exercício da análise das provas dos anos anteriores é muito importante. Porque você vê a prova da UERJ, ela é bem diferente da prova do GAFRE, porque são perfis de instituição. Cada hospital tem uma sua demanda diferente da outra. Então, mas o tom da prova é dado pela coordenação, que tem livre escolha para convidar a banca que desejar, interna ou externa, à instituição, entendeu? Isso quer mas uma dizer, pessoa pode participar, a mesma banca pode participar de várias instituições, não há restrição. Sim. Então, só reforçando uma excelente forma de estudar, entender o perfil de ambas as residências, fazer as provas anteriores. Legal. Outra Isso coisa, só para complementar essa pergunta, são 3 membros da banca e são de especialidades também diferentes, não são fonoaudiólogos, são médicos. A banca pode ter mais, ela não tem restrição, ela pode ter mais membros ou menos membros, depende de como as pessoas se organizem. Já participei de bancas com 5 pessoas e bancas com uma dupla.
para fazer a prova. É Mas, multiprofissional. no geral, no mínimo, uma pessoa de adulto e um neonatal para compor a banca vai existir. Uhum. Beleza. Aí acho que veio uma provocação, né? Na UFRJ tem 5 residências multiprofissionais onde o fono poderia atuar, sendo que somente uma tem vaga para fono. Então, assim, os alunos estão querendo saber se eles podem fazer alguma coisa para mudar isso. Não, olha só, isso depende do projeto político-pedagógico do programa. Eu não li o projeto político-pedagógico dos outros 4 programas, porque ser multiprofissional quer dizer que eu tenho mais de uma categoria profissional, não quer dizer que eu sou obrigado a ter fonoaudiólogo. Então, depende da proposta político-pedagógica. E para o número de residentes, eu tenho que ter um corpo clínico. Então, um preceptor, ele vai ficar num dia com, no máximo, 3 residentes. Se eu tiver 6 residentes, eu tenho que ter 2 preceptores de plantão no mínimo. Então, depende muito, eu não posso ampliar as vagas indefinidamente em detrimento do corpo clínico da casa. Então, eu tenho que ter uma proporção. E se a gente pensar que a fonoaudiologia, ela tem 39 anos, né? A gente faz 39 anos no mês que vem, e a fono hospitalar ela é muito mais recente, a fonoaudiologia hospitalar como cargo dentro das instituições públicas, que aí você tem que ter concurso para convocação e tudo mais, é uma coisa muito menor. A fonoaudiologia, a residência do Pedro vai fazer 20 anos, o serviço tem 22 anos. E nós temos mais de 20 profissionais do corpo clínico. O Gafré, a gente tinha serviço antes como bolsista, mas tem 3 anos que a gente tem o cargo de fonoaudiólogo na Unirio, onde a gente tem aqui 7 profissionais concursados via Unirio, 3 profissionais pela EBSER. Eu tenho 10 profissionais. Os contratos estão saindo. Então, eu tenho um limite de quantos residentes eu posso ter. Por ser residências recentes na história, né? Pensar em medicina e fonoaudiologia, olha os anos de existência. Você também briga por bolsa. E aí você tem que provar que você tem condições de dar aquela estrutura e brigar para que aquela reserva financeira vá para o seu programa. Então, quando eu fiz a residência, era uma vaga por ano. Por isso que eu falei, eu fiz 2 vezes a prova, porque no primeiro ano eu fiquei em segundo lugar, não entrei. Aí no segundo ano eu passei, entendeu? Então, se pensar, a gente aumentou 400% na UERJ. Com certeza. A gente vai crescer, mas somos uma profissão jovem, um baby dentro dos hospitais, entendeu? Então, temos muito a crescer ainda. Perfeito, Fernanda. Tinha uma pergunta sobre o tempo de residência, mas você já falou, são 2 anos, né, de residência. 24 meses. Isso. E tem mais uma última pergunta, que é, quem pode entrar na residência tem que estar formado ou pode estar no final da graduação? Ele pode estar no final da graduação quando faz a prova. Ele tem que ter a certidão de conclusão, não é o diploma, que às vezes eu me formei em março por conta de greves no fundão e meu diploma ficou pronto em outubro. Eu tenho que ter uma declaração de conclusão de curso no primeiro dia de residência. No dia 1º de março daquele ano, eu tenho que ter concluído o meu curso até o dia 29. Entendeu? De fevereiro, 28 de fevereiro. Marícia, eu coloquei que foi uma provocação só porque, assim, né? Será que a gente pode fazer algo? Eu sentia... não, porque a Marícia comentou, eu falei que foi uma provocação, né, sobre a UFRJ, mas é isso, você botou num tom de será que a gente pode fazer algo para aumentar o número de vagas ou para ter outras residências, né, multiprofissionais na UFRJ, enfim. Hoje eu estava até de plantão com um dos preceptores da UFRJ, de manhã estava de plantão no Pedro Ernesto, né? A minha vida é assim, de manhã num hospital, de tarde no outro, né? Todo dia eu fico nessa dobradinha. Estava de plantão com o Júlio. E a UFRJ, em termos de corpo clínico... Imaginei que fosse o Júlio quando eu vi ele na foto. O corpo clínico do HU principal, ele ainda é mais reduzido ainda. Entendeu? Então, eles não teriam como dar conta de tantos programas, né? Fica difícil.
Lá tem muito Por contrato. isso que fica limitado também, né? O número de vagas, o número de residentes. Sim. Claro. Bom, alguém tem mais alguma última pergunta, gente? Aproveitem a Fernanda aqui, esse privilégio da gente tê-la conosco, conversando, explicando e tirando nossas dúvidas. Tem indicação de residência em outros estados, Fernanda? Você conhece? Tem a do Tuiuti, Cofurquim, que tem residência também. Tem residência no país inteiro, praticamente. E aí, uma coisa que as pessoas, poucos residentes sabem, é que durante o seu segundo ano, você pode fazer um estágio optativo na residência. Eu posso mandar uma carta de intenção para o coordenador lá da Tuiuti, posso mandar para a USP, para qualquer outra Que residência do país. máximo, não sabia disso. O meu programa não tem ONCO e eu quero muito aprender o ONCO. Você me aceita? E aí você passa 30 dias consecutivos naquele outro programa, aprendendo algo que o seu programa não dê conta. Entendeu? Perfeito. Então, no segundo Muito ano, você bom. pode ir para outro lugar, aprender algo específico que você não teve naquele seu programa. Nossa, muito legal. Muito bom saber disso. Bom, muitos elogios aqui, né? Quantos dias? 30 dias, Bianca. Você passa 30 dias no outro estado, né? Na outra região. Bom, acho que não tem mais perguntas, Fernanda. Eu vou deixar a Isabela finalizar. Só quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Curso preparatório para residência? Acho que não. Curso preparatório para residência, Fernanda? Não conheço. É você não, né? pegar os artigos. Pegar as provas anteriores e, ó... Preparar o preparo. Residência fora do país... Porque aí depende, né, Fernanda? A fonoaudiologia é muito diferente. A formação da categoria é diferente fora do país. Não é equivalente, então... Não, cada país... A questão é que, como você falou lá no começo, acadêmico profissional. E é isso, se fosse só acadêmico, seria mais fácil. Mas sendo profissional, aí tem que ter convalidação, enfim. Outras questões que estão muito difíceis, né? A gente teve há 2 semanas atrás um fonoaudiólogo de Portugal que estava no Brasil, veio conhecer um serviço nosso. Ele mesmo em Portugal, falou o quanto está difícil, mesmo com toda a documentação organizada e até para quem tem nacionalidade portuguesa, né? Quem tem esquecido a nacionalidade, trabalhar em Portugal. Imagina, né? Sei lá, no Canadá, na Alemanha, sei lá. Vamos estudar para a gente passar aqui mesmo, gente. É melhor. Ai, pessoal. A formação é muito diferente também, né, Isabela? Alguns países exigem mestrado, outros exigem... já é mais técnico. Então, tem formações diferentes nos países também. E aí teria que verificar o país, não é tão simples assim, né? E respondendo a Gabriele, eu acho que a Fernanda vai concordar comigo, assim, você pode fazer a prova para testar seus conhecimentos? Eu acredito que sim. Só que se você passar e ainda estiver na graduação, você não vai poder assumir. Mas claro que você pode. A prova é pública, né? Você pode pegar a prova no site da instituição no dia seguinte e fazer a prova. Mas mas assim, eu entendo que quando você vai, se inscreve na prova, você se compromete, você quer ver seu ranqueamento, né? Então, alguns concursos públicos, eles permitem que você faça a prova ainda durante a graduação, outros não, né? A residência você consegue fazer a prova. Só não adianta, assim, passar na prova e falar assim, eu vou entrar com mandato de segurança de vaga. Você não vai ganhar, porque ela exige que no primeiro dia de residência você tenha concluído a graduação. Mas para fazer a prova, a pessoa consegue. Uma última pergunta, quanto é para fazer... Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a previsão da prova para o GAFRE? A prova, então, lá da UERJ? A prova está quase finalizada, da UERJ já é agora. Deixa eu ver se tem data ali. A inscrição até dia 18. Eu acho que a prova da UERJ estava prevista para a primeira semana de janeiro. Eu acho.
Todas as provas atrasaram com a perspectiva de poder haver prova presencial ou não. Foi uma discussão muito intensa durante o ano. O reitor da UERJ atual é um jurista, que sem autorização dele o programa não poderia participar, né? Nós começamos todos os preparativos sem saber se existir a prova este ano ou não. Então está tudo atrasado. Em geral, a prova da UERJ acontece 1 mês e meio após a prova do GAFRE. Em geral é essa coisa. Mas a previsão da UERJ era a primeira... Não vai ser 1 mês e meio após, porque todo o processo tem que estar finalizado e as inscrições feitas até o dia 28 de fevereiro. Então vai ser tudo meio... Quando sair, é para ontem. Uhum. E você, obviamente, vai nos avisar e a gente vai avisar os alunos. A gente não tem data ainda da inscrição aqui do GAFRE, mas eu aviso. Geralmente é janeiro. A prova do GAFRE é janeiro, fevereiro. Culturalmente, a prova do GAFRE é em janeiro e a prova da UERJ em outubro. As provas é que condensaram por conta da pandemia. Perfeito. Avisa a gente sim, Fernanda, que eu encaminho para os representantes e eles encaminham para todos os alunos do curso. Eu, essa semana, enviei da Fiocruz, que saiu o edital também já. Então, para eles tomarem conhecimento. Na UFRJ também tem residência, não tem? De alguém que perguntou? Então, é o UERJ, UFRJ, GAFRE e Fiocruz. Isso. Esperamos a UF em breve. E você acha que da UF vai ser aqui por Niterói? Sim, né? Ou vai ser lá em Friburgo? Provavelmente. Não, eu acho que vai ter... Porque a residência vai precisar do HU. Então, provavelmente vai vir para cá. Vai ser aqui. No Antônio Pedro. É isso que eu imagino. Provavelmente. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente já pode começar a encerrar com muito orgulho de vocês duas serem essas profissionais brilhantes. Fernanda, incrível, assim, vindo de uma residência, tocando 2 hospitais de referência no estado, no Brasil até. Staff dos 2, realmente, você é um motivo de muito orgulho assim, para a nossa profissão, né? E por isso que tem tanta vivência e é tão objetiva nas suas explicações. E Raquel também, por tudo que ela está construindo, né? E, assim, é aquilo que a Fernanda falou desde o início, a ideia é se tornar um profissional de excelência e um estudante de excelência, porque estudantes todos nós somos também. Então, é aprender a estudar, é aprender, né? E a se aprimorar profissionalmente. Eu acho que não... Por isso que é 90 pontos para ser especial, né? Só 90 pontos 100 para o título de especialista, porque são as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Isabela, assim, não falando de mim, mas falando da fonoaudiologia, por exemplo, aqui no GAFRE, é a primeira vez que um fonoaudiólogo chefia a FonoFisio-TO. Olha que coisa legal, olha que crescimento para o serviço. Achei sensacional. Muito rico para a categoria, né? Supervalorização, né, Fernanda? Muito legal. Muito bom. É isso, gente, então. Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Raquel, obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui desse evento junto com a gente. Isabela, quer finalizar? Não, tá tudo certo. Só agradecer vocês novamente e que a gente possa estar juntas de novo no ano que vem, porque são outros alunos. Enquanto você tiver essa disponibilidade, assim, para nós é um prazer enorme. Eu não estarei mais na coordenação da UERJ, mas super me disponho a fazer a apresentação. Tá certo. Beleza, perfeito. Então é isso. Tchau, pessoal. Tchau. Um beijão para todos. Até a próxima. Estou encerrando. Até a próxima. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, Elaine.